E aí, tudo bem? Feliz sábado para você, mais uma vez aqui no Parque das Nações, e a gente hoje vai continuar o assunto do sábado passado, falando sobre pós-modernidade e religião. Se você não assistiu o vídeo do sábado passado, corre aqui na timeline aqui da minha rede social e dá uma olhada no vídeo do sábado passado, onde a gente falou, né, deu entrada no assunto, traçando um pouco as características do pós-moderno, né, a questão do fim da crença nas estruturas, na hierarquia, nas metanarrativas, ou das narrativas totalitárias, até mesmo das próprias ideologias que fizeram parte aí da nossa vida no século XX, né, e parte do século XXI. Então a pós-modernidade se caracteriza pela busca de um progresso, mas agora não mais uma busca através de instituições, de estruturas ou de narrativas. Agora é uma busca individualizada, independente e sem querer estar amarrado a qualquer tipo de estrutura formal. Então essa basicamente é a característica. Assiste o vídeo anterior, que acho que a gente se aprofunda um pouco mais nesse vídeo. Nesse daqui eu quero continuar entendendo com você que bom, baseado no que nós falamos no sábado passado, a pergunta que vem é: Rodrigo, como seria uma igreja pós-moderna, né? Como seria uma estrutura de religião pós-moderna, baseado no que eu já li, né? Nos estudiosos que eu já pude compreender um pouco sobre o assunto. Eu vou tentar desenhar aqui para você mentalmente algo que eu imagino, baseado nessas características pós-modernas. Primeira coisa é entender que numa igreja pós-moderna, entendendo que o ser humano é mais individualista, mais cético, mais pragmático, né? A verdade para ele só é verdade se faz sentido. Não existe uma verdade absoluta se ela não faz sentido ou se ela se realiza, se ela é efetiva na minha vida. Se não é efetiva, não existe verdade. Então, entendendo que o ser humano ele passa a ser a principal coisa da sua própria vida, né? A sociedade agora foca todas as forças do próprio ser humano, mas entendendo também, voltando, né, que para Deus continua sendo a sua justiça o principal. Então, uma igreja pós-moderna, ela primeiro precisa entender que a relação do membro com ela não vai ser mais uma relação de simbiose. Então, nessa estrutura pós-moderna, o membro de igreja, o membro ou religioso, ele não vai ter uma relação em que ele vai abrir mão, né, do seu senso crítico, do seu senso ético, por conta de uma instituição, né? Então, ele não vai deixar agora de pensar o que pensa ou agir como pensa só porque a instituição quer que ele seja assim, ou seja assado, ou pense assim, ou pense assado. Então, essa relação simbiótica já não existe mais na pós-modernidade, né? Agora existe apenas uma relação de aderência, de comunhão e de pontos em comum. A relação simbiótica, aquela em que, puxa, eu não concordo com isso, mas em respeito à instituição, eu vou me calar e vou assumir o todo do pacote, né, em prol da estrutura. Isso já não acontece mais. Então, a relação simbiótica cai por terra e passa agora a ser uma relação mais cética, mais pragmática e mais útil também. A segunda coisa é que nessa relação de uma igreja mais pós-moderna, nós abandonamos a ideia, o sonho utópico de sermos uma igreja uniforme para sermos uma igreja única, né? Unida. Então a uniformidade dá lugar apenas à unidade. Então a gente consegue se manter unido, mas sem aquele sonho utópico de que somos todos iguais, ou pensamos todos iguais, ou até mesmo agimos todos iguais, porque tem mais essa, né? Tentando traduzir para você assim de forma bem prática, é como você se filiar a um partido político. Então, numa relação moderna, né, antes do pós-modernismo, você entrava num partido, você não concordava com alguns pontos, mas você assumia, né, o ideal do partido, você vestia a camiseta do partido, ia para as ruas em prol do partido, mesmo não concordando com tudo que o partido acredita. Numa relação pós-moderna isso não vai acreditar, não vai acontecer, a pessoa não vai acreditar nessa estrutura, não vai rolar essa relação simbiótica. Então, às vezes a pessoa sequer vai se filiar a uma igreja por conta de não concordar com alguns pontos. Pode nem ser a maioria dos pontos, mas alguns pontos já são suficientes para que já não haja mais essa relação simbiótica. Então, a uniformidade é algo praticamente utópico. A unidade é a única coisa que nós podemos alcançar. E como é que se alcança a unidade dentro de uma estrutura religiosa pós-moderna? Bom,
Os estudiosos dão alguns caminhos. Um deles é entender que o ser humano é um ser integral, ele é um ser completo. Então a religiosidade precisa tratar o homem, né, o ser humano, como um ser social, um ser político, um ser religioso, um ser moral, um ser familiar. Então a religião precisa tratar de todos os aspectos do ser humano. A igreja que foca apenas e tão somente no espiritual, ela está fadada ao fracasso ao lidar com o ser pós-moderno. A segunda coisa é entender também que numa estrutura pós-moderna, onde a hierarquia já faliu, onde o conceito de estrutura já não é mais o conceito vigente, então algo para dar certo precisa partir do pressuposto de que se o membro não for o ator principal, se não partir do membro as ações principais da igreja, então essa igreja também tende a fracassar. Então, numa estrutura tradicional, normalmente o topo dissemina ou propaga os seus projetos, as suas ideias, né, os objetivos, para que uma base execute. Numa estrutura pós-moderna, isso se inverte, então a base propaga os projetos, os passos e os próximos sonhos dessa estrutura religiosa, e quem ajuda a executar é exatamente quem antes era o topo. Então, a liderança da hierarquia passa agora a ser a base que executa os sonhos de uma estrutura. Que estrutura? A estrutura feita por membros. Isso é realmente algo fantástico, espetacular, e você pode estar imaginando que é algo utópico, inclusive. Mas é o que a pós-modernidade nos leva a crer que está acontecendo e que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, já que a descrença é a característica principal da estrutura ou do pensamento pós-moderno. Então fica realmente para a gente a reflexão. No próximo sábado eu devo me aprofundar um pouco mais no assunto, mas por hoje é só para você ficar aí com um gostinho para a gente discutir sobre isso no próximo sábado. Valeu, um grande abraço.